Voltamos. Antes da gente começar a apresentação da aula, tem algo também das atribuições que me perguntaram também, eu achei, e acabou passando assim, que foi tantas atribuições que o enfermeiro tem, que a gente acabou passando, foi a respeito da reunião de equipe, né? Que é algo que acontece, né? É muito importante a gente ter esse espaço de reunião de equipe dentro da unidade, né? Eu não, assim, eu trabalho há muito tempo aqui no município de Marília, né? Faz mais de 12 anos que eu trabalho aqui. Então, assim, eu já trabalhei em outros estados, na verdade, eu trabalhei no Paraná, né? Não tinha essa reunião de equipe assim instituída todo dia, tal horário, naquela época, né? Hoje eu acredito que já esteja instituída. E aqui no município de Marília, ela já é instituída a reunião de equipe. Então, ela é muito importante a gente valorizar esse espaço. É um espaço que nós conseguimos fazer planejamento com toda a equipe, nós conseguimos fazer a educação permanente, conseguimos fazer educação continuada, conseguimos trabalhar assim o trabalho, fortalecer o nosso trabalho em equipe, né? Então, assim, a gente também precisa planejar a nossa reunião de equipe, né? E nesse planejamento, também não pode, vamos supor, nessa reunião de equipe na sexta, 2 horas da tarde, a gente vai pensar nela, né? 1h30, né? A gente tem que pensar nela, nós que somos tanto enfermeiros, os gestores da unidade mesmo, né? Que a gente vai falar também na nossa aula hoje, que aqui em Marília, a gestão é compartilhada, né? A gente fala trio gestor, que é o enfermeiro, o médico e o dentista. Então, nem todo local, né, todo município, isso é forte, né? Tem municípios que isso é forte, tem locais que isso tem já, né? Que às vezes ou é enfermeiro com assistente social, né? Então, tem essa gestão compartilhada, essa gestão, essa cogestão que nós falamos, né? E tem locais que tem municípios e locais que é só o enfermeiro, que é o responsável, né? Então, assim, nós precisamos fazer esse planejamento dessa reunião, né? Nós não podemos ir sem planejar, né? E é importante, assim, vários artigos coloca, quando eu fiz o mestrado, né? Fiz o curso também pela preceptoria no SUS, do Sírio-Libanês, eles colocavam muito a importância da gente conseguir separar cada reunião de equipe, né? Porque às vezes, se você for fazer nenhuma reunião de equipe, fazer EP, discutir caso, fazer planejamento da agenda, da semana, você acaba tendo muita demanda, né? Como que eu posso falar? Muitos conteúdos para aquela reunião e não resolver nada, né? Então é importante a gente separar, falar assim, vamos fazer um dia só de educação, que nem assim, na minha equipe era toda sexta à tarde, né? Então tem equipe que é de segunda, tem equipe que é de terça, estipula um dia da semana. Então vamos na primeira semana do mês fazer educação permanente, na segunda a gente pode fazer discutir protocolo, né? Na terceira semana vamos discutir processo de trabalho. Então é importante ter essa organização na reunião de equipe. Mas eu quero deixar um pouco assim vocês mais à vontade, porque a gente vai fazer uma aula, nós vamos programar uma aula para a gente conversar um pouquinho sobre reunião de equipe, tá bom? Karine, que você conseguiu entender o que mais ou menos era isso que você estava pensando? Você tinha pensado em algo diferente, Karine? Você consegue falar? Ou quer falar pelo chat? Qualquer coisa. Consegue? Se acaso não contemplou, né? Você depois pode
mandar mensagem para mim que a gente conversa mais. Mas a gente vai ter uma aula que a gente vai conversar sobre a reunião de equipe, tá bom? Pessoal, a gente pode compartilhar a tela? Posso? Eu vou tentar aqui compartilhar, aí vocês me dão um retorno se deu certo, tá bom? Deu certo, pessoal? Apareceu, professora. Peraí que eu vou começar aqui, vou colocar no início da aula. Legal. Então, eu coloquei aqui, né, o papel do enfermeiro na unidade de saúde. A gente iniciou nossa aula, né, nossa atividade colocando sobre as atribuições, né, do enfermeiro na unidade. E e aí a gente fez as reflexões, né? A gente falou muito, eu achei assim que foi muito potente as reflexões que nós realizamos. Acho que a gente conseguiria até falar mais até, né, das atribuições do enfermeiro. Daí depois também, se ficar algo que chamou a atenção de vocês, que vocês querem falar mais um pouco, a gente depois pode programar, tá? Então, assim, eu acho que a ideia era trazer mesmo o conhecimento prévio de vocês, e eu percebi que vocês têm um conhecimento prévio bem legal, né, da atribuição do enfermeiro, e também para vocês verificarem, né, o quanto que o enfermeiro tem um grande papel dentro da unidade de saúde, o quanto que a profissão é tão potente, né, com tantas atribuições, com tantas funções, com tantas ações. Então, eu acho que é muito importante. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão aqui? Sim, estou. Sim? Tô vendo. Então, não tá... Ah, não... mas você está vendo os slides, né? O mais Eu tô importante. vendo só o slide. Ah, então tá bom. O slide é mais importante. Eu não, gente. Então, o papel do enfermeiro na unidade, a gente verifica, né? Como a enfermagem, ela pode desempenhar um papel crítico no avanço da atenção primária, né? Então, nosso olhar é o tanto que a gente precisa, assim, tanto assim agora na graduação, como vocês estão na graduação, a gente transformar vocês alunos em profissionais críticos, em profissionais reflexivos. Isso é muito importante, né? E o tão grão importante que o enfermeiro é dentro de uma equipe de saúde, né? O tanto que tem o crescimento do enfermeiro dentro da equipe, o tão importante que é tanto para a equipe como também para a comunidade. Então, vai refletir na prática do cuidado, porque o nosso olhar, o nosso principal papel é fortalecer o cuidado do paciente, né? É ofertar o melhor cuidado para esse paciente. Então, novos perfis, como os enfermeiros de prática avançada, eles podem ser fundamentais nesses esforços e em particular na promoção da saúde, na prevenção de doenças e cuidados, especialmente em populações de demais vulnerabilidade. Então, como vocês colocaram, né, como da questão das necessidades de saúde dessa população, das vulnerabilidades dessa população. Às vezes eu vou trabalhar numa área que é uma área
é uma área que tem grande quantidade de riscos, né? De risco de drogas, às vezes muito vulnerável. Então, eu vou precisar reconhecer qual é a necessidade realmente dessa população para me poder ajudar ela, né? A questão de proporcionar saúde para essa população, né? Prevenir as doenças. Então, se eu tenho um paciente lá que está com uma obesidade, né, que eu fiz os exames laboratoriais e esses exames não veio alterados, mas eu preciso estar orientando esse paciente, né, que o risco que ele tem, né, de uma doença cardiovascular, que o risco que ele tem de uma diabetes. Então, eu preciso fazer essa prevenção dessas doenças e desses cuidados. Então, o enfermeiro tem essas principais ações realmente. Descendo aqui, a gente coloca, né, as políticas de educação por meio das diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente tem a questão das políticas por meio de diretrizes curriculares, né, da educação, que o enfermeiro necessita em sua formação o desenvolvimento das seguintes competências: ação, atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente. Olha quanta coisa que está nas diretrizes curriculares nacionais e que vocês também falaram. Pessoal, só um pouquinho que está me mandando mensagem, a questão de aceitar na aula. Eu posso ver sim aqui se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aceitar aqui sem mexer. Eu vou retornar aqui para ver se eu consigo aceitar. Vou parar de compartilhar para ver se eu consigo aceitar, tá? Aí eu volto a compartilhar de novo. Só um pouquinho, gente. Que assim eu não sei se consegue aceitar cartela compartilhada. Deixa eu ver. Acho que eu aceitei. Aceitei. Alguém tá com o microfone ligado. Então, eu vou tentar compartilhar de novo, tá? Voltou para vocês? Sim. Sim, então tá. Então, assim, nessas diretrizes, tá, né, a atenção à saúde, a tomada de decisão. O que a gente não colocou lá, né, que a gente não falou, também nessas atribuições, o quanto que o enfermeiro tem que tomar decisão, né? Muito forte a tomada de decisão do enfermeiro, né? Quais os cuidados que vai prescrever, também tomada de decisão na questão do gerenciamento, né? Tem a questão da comunicação, da liderança e também aqui que a gente colocou da educação permanente. Olha que legal, e vocês também trouxeram isso, eu achei bem legal. Então, o papel do enfermeiro na unidade de saúde, né? A atenção primária à saúde, ela compreende uma estratégia para alcançar o aumento da cobertura das ações de saúde na população. Então, a gente precisa compreender, que nem a gente colocou, a área que nós vamos trabalhar, né? Qual que é essa cobertura que nós vamos trabalhar dessa população, né? Para a gente distribuir cuidados para essa população, né? Distribuir espaços na agenda para essa população. Então, a gente precisa ter essa cobertura, né? E na estratégia de saúde da família, a gente trabalha na questão de cobertura de uma área adstrita, de um perfil, de um território, né? Isso é importante. Então, claro que assim, a gente estando na prática, né, a gente percebe que tem muitas unidades que estão assim sobrecarregadas, que está lotada a questão de população, de território, né? Às vezes está atendendo mais do que é permitido. Então, às vezes, a gestão tem que ter esse olhar, né? Que às vezes precisa criar mais unidades de saúde para redistribuir essa área de população.
Então, consideramos a unidade, a atenção primária à saúde, é considerada a porta de entrada do usuário ao sistema, né? Destinados a um determinado grupo populacional que mora ou trabalha na área geográfica de sua abrangência. Então, às vezes, também vem, né, coloca na questão das políticas de saúde nas portarias, que às vezes o paciente, ele às vezes ele pode ser não o tanto morador, mas ele pode ser o trabalhador daquela área, né? Então, porque tem essa unidade de saúde nesse território, e esse paciente, ele não mora lá, mas ele trabalha nessa área, então ele fica, a maior parte do tempo dele fica dentro de uma unidade, onde pertence essa unidade de saúde. Então, a gente também pode ofertar o cuidado para esse paciente que trabalha nessa área, né? Onde eu trabalhava, eu dou muitos exemplos para vocês poderem entender, para exemplificar a aula, né? Eu acho importante trazer esses exemplos para vocês. Eu trabalhava numa área que ela era uma área assim rural, né? Tinha mista que nós falamos, né? E tinha várias chácaras, fazendas, né? E às vezes tinha as pessoas que trabalhavam nessas chácaras, nessas fazendas, que assim morava muito longe, porque já era um bairro afastado. Então a gente acabava atendendo essa população trabalhadora, né? Acabava também atendendo esses pacientes. E continuando, né? Então, ao refletir a prática de trabalho de uma unidade de saúde, observa-se a presença do gerente, que tem a função. Então, por que a gente fala do gerente? Porque tem unidade básica que tem o enfermeiro gerente e tem o enfermeiro assistencial, né? E na estratégia de saúde da família, tem só um enfermeiro, que ele vai fazer tanto a gerência, como também vai fazer a assistência, né? Na questão da gerência, a gente fala da importância, né, da função de planejar, de programar, de desenvolver e acompanhar as atividades com a equipe. Contudo, essas atividades gerenciais ainda precisam de fundamentos legais para que possam ser definidas responsabilidades e atribuições corretamente. Então, nós, quanto enfermeiros, a gente precisa ter nossos fundamentos legais para nós podermos fazer nossas atividades, né? Então, quando a gente vai fazer a consulta de enfermagem, como vocês colocaram, a gente precisa fazer o exame físico nesse paciente, a gente precisa fazer o diagnóstico de enfermagem nesse paciente, né? Fazer as prescrições, as orientações de enfermagem. Então, a gente precisa usar os nossos atributos legais dentro de uma consulta de enfermagem, tudo que nós vamos estar fazendo, né? Um curativo, a gente precisa ter os nossos fundamentos legais. E a grande importância, tratar esse paciente na ética, né? Com a ética, com clareza, colocar todos esses registros, tudo que esses cuidados de enfermagem dentro colocar no prontuário. Pessoal, eu vou falar muito isso para vocês, porque às vezes, com a correria do dia a dia, como vocês vê que a atribuição do enfermeiro é muito grande, tem várias atribuições, então é muito corrido o nosso dia a dia, mas a gente precisa colocar tudo que a gente realizou, os cuidados, as informações, as orientações no prontuário. A gente precisa fazer registro, né? Paciente veio até a unidade, relata a queixa tal, né? Realizado o exame físico, né? Verificado tal essa questão, conversado com o médico, ou realizado um Papa Nicolau referente à queixa, né? Prescrito tal medicamento, orientado o retorno em tantos dias, né? Se é uma gestante, qual trimestre ela tá, se ela está tendo alguma queixa, se você conseguiu auscultar os batimentos fetais dessa gestante, se você pesou o peso, a altura. Então, tudo isso você tem que colocar no prontuário do paciente, né? Todas essas orientações, elas são pertinentes e elas são fundamentos legais da sua profissão, da sua consulta. Outra coisa, né? O profissional enfermeiro, considerado um profissional habilidoso, que ele possa ter o perfil de mobilizar a equipe e gerenciar as ações.
que assume as funções de assistência, como também a função gerencial, tendo essas ações planejadas com o apoio da equipe, de acordo com as reais necessidades locais. Então, é assim, na verdade, o enfermeiro, ele, quando assim, geralmente os profissionais, as pessoas, os estudantes, né, quem escolheu ser enfermeiro, já tem uma noção, já entende qual é o processo, né? Sabe que você vai ter um processo de gerenciamento, né? Você vai ter esse processo de gerenciamento. E, assim, geralmente, a gente tem, assim, na nossa disciplina, essa disciplina de gestão. Acho que é muito importante, né? Quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar, essa disciplina de gestão me ajudou bastante, assim, eu voltava muito nela, o que que os professores tinham passado, as aulas, né, as indicações de artigos, as indicações de livros, para a gente poder se respaldar, poder se estruturar em conteúdos para poder fazer o melhor atendimento e até o melhor gerenciamento. Então, identifica que o profissional enfermeiro, ele tem uma grande característica dessa questão de gerenciar dessas ações, né? E com isso, traz uma certa acúmulo de funções, né? Essa realidade dessas várias funções, né? Traz esse acúmulo, né, de funções e faz com que, às vezes, o enfermeiro ele se sinta assim, angustiado, né? O que o reflete, às vezes, no seu cotidiano, às vezes o enfermeiro, né, coloca, né? Nossa, eu tô muito atarefado hoje, tô com dificuldade hoje, né? Tô angustiado, não tô conseguindo terminar meus afazeres, né? Então, assim, geralmente a mesa do enfermeiro ela é bem lotada, né? Alguém que trabalha assim em alguma unidade, que tem contato com o enfermeiro, consegue enxergar assim esse grande acúmulo de funções do enfermeiro, ou até mesmo quem não tem essa apropriação, consegue verificar esse grande acúmulo de função no cotidiano, assim? O que vocês podem falar sobre essa questão? Já viram alguma mesa de enfermeiro, tanto de papel que tem, gente? Vocês estão aí? Então, pessoal. Sim. Sim. Então, já existem cenários, né, onde a gestão é colegiada. O que significa essa gestão colegiada? É como eu falei para vocês, a gestão colegiada é uma gestão compartilhada, que às vezes é compartilhado, né? Não fica assim uma carga só no enfermeiro, né? Então, aqui no município de Marília, essa gestão ela é compartilhada, né? Tem outros profissionais que também ele ajuda nesse processo de gestão. Mas, assim, uma grande parte, assim, na questão da gestão dos auxiliares de enfermagem, dos técnicos de enfermagem, às vezes até mesmo dos agentes, ficam mais pela questão do enfermeiro, né? Que mais? Aí, nós vamos olhar lá nas atribuições lá da portaria, né, 648, que é da portaria da PENAB, onde a gente vai verificar as atribuições do enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família, né, que é da atenção primária, né? Então, a gente verifica as atribuições como realizar assistência integral, como promoção, proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, né? Tanto, como a gente falou, tanto aos indivíduos, né, como a família, né? Então, é importante a gente perceber que na unidade, na estratégia de saúde da família, a gente não olha só o indivíduo, como não só na estratégia da saúde da família, né? Na atenção primária, a gente não pode só olhar o indivíduo, a gente tem que olhar a família, a gente precisa olhar o meio, né? Para a gente poder identificar quem que são os determinantes sociais de saúde.
quando é indicado como que é o domicílio desse paciente, né? Como que é a escola desse paciente, né? Esse paciente, ele trabalha, como que é a questão do serviço dele, né? Ele tem uma boa dinâmica no seu trabalho, então a gente precisa olhar o paciente como um todo, né? E esse paciente, ele tem um desenvolvimento no nosso acompanhamento desde a infância, adolescência, na idade adulta, na terceira idade. Então, fazendo esse acompanhamento com o paciente. Então, isso é uma atribuição nossa quanto enfermeiro. A outra atribuição, como a gente colocou, conforme protocolo ou outras normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal. Então, a gente pode usar tanto os protocolos como municipais, como também protocolos do Ministério da Saúde, observada as disposições legais da profissão, né? Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações. Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar ações desenvolvidas pelo agente comunitário de saúde. Supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos agentes e da equipe de enfermagem. Tudo isso está dentro das atribuições na portaria 648, né? Contribuir, participar das atividades de educação permanente do auxiliar de enfermagem, do auxiliar de consultório dentário, do técnico de higiene dental, enfim, de toda a equipe, né? Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade, igual a gente colocou, né? Da importância da gente verificar, né? Quais são os insumos que eu vou precisar, né? A quantidade de gás que eu vou precisar, quantidade de luva que eu vou precisar. Então, esse é um gerenciamento, né? Uma atribuição. As atribuições descritas na portaria buscam consolidar uma gestão colegiada, desse modo atribuir os demais membros da equipe, né? Participar das atividades de planejamento e avaliações das ações a partir da utilização dos dados disponíveis. Então, através dos dados que a gente consegue ter da nossa área, da nossa população, a gente consegue formular, né, criar, planejar atribuições. Aos enfermeiros, cabe tanto tarefas diretamente relacionadas com sua atuação junto ao paciente, bem como a liderança da equipe de enfermagem e o gerenciamento dos recursos físicos, materiais humanos, financeiros, políticos e de informação para a prestação da assistência de enfermagem. Quando a gente fala das questões de informação, pessoal, a gente percebe o quanto que está aumentando a necessidade do enfermeiro usar muitas tecnologias de informações, né? Tanto e-mail, plataformas. Hoje, mesmo com a questão da pandemia, desse distanciamento, a gente está tendo que usar bastante as plataformas, né? E assim, às vezes a gente tem que acionar programas de agendamento de paciente, às vezes esse paciente tem que ser agendado para uma certa especialidade. Então, tem o sistema que hoje aqui a gente usa o sistema, não sei se vocês já viram falar, que é o sistema CROSS. Então, é através do computador, né? Então, assim, a gente, quanto enfermeiro também, a gente faz a questão das notificações de dengue, também pelo programa via internet. Então, assim, a gente usa muitas questões de informações, né? As mídias, e a questão, o tanto que a gente precisa ter essa aproximação com o computador, com essa infraestrutura, tá? Então, os profissionais, eles devem realizar seus serviços levando em considerações que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim com a resolução do problema de saúde e proporcionar a melhor qualidade do cuidado. Então, como a gente falou, a gente precisa entender que esse paciente, ele precisa do melhor cuidado. Como que eu vou cuidar
dele, a gente vai planejar essas estratégias, né? Eu preciso olhar para o meu paciente na integralidade. Então, a gente precisa pensar também nas diretrizes, né? Nos princípios, principalmente que está regido o SUS, né? E vem o princípio da integralidade. Então, a integralidade na atenção à saúde é definida como um princípio do Sistema Único de Saúde, né? Orientando políticas e ações programáticas. Então, a gente precisa dar essa integralidade, olhar o paciente como um todo, né? Qual que é a sua necessidade, tanto um olhar biopsicossocial, né? Eu tenho que olhar na questão da saúde, como do meio, como da mente. Então, essa integralidade, ela é importante. E a ação gerencial numa unidade se caracteriza, assim, em grande parte pela análise do processo de trabalho, com a identificação de problemas e busca de soluções para a reorganização das práticas de saúde. Quando a gente fala nessa questão da identificação do problema, é um momento que a gente pode utilizar muito a educação permanente, né? Então, a educação permanente, ela é uma grande ferramenta que a gente pode estar utilizando nessa questão da identificar problemas, né? Para a gente verificar o que nós podemos melhorar com a nossa prática, né? O que a gente pode melhorar através dessa identificação do problema, o que a gente pode melhorar da prática profissional. E aí, também, que a gente colocou, né, a tomada de decisão. Acho que é muito importante colocar que as tomadas de decisões, quando a gente está consultando um paciente, eu acho que é muito importante a gente fazer essa tomada de acordo ali com o paciente, né? Tá tendo esse olhar para o paciente, né? Então, assim, às vezes a gente vai passar uma orientação da alimentação desse paciente. Então, a gente vai tomar essa decisão. Então, junto com o paciente, né, vamos planejar esses cuidados, vamos planejar o que o senhor vai poder, o que o senhor pode adquirir, né? O que o senhor acha? Então, sempre tomar essa decisão junto com o paciente. Isso é muito importante, porque traz uma certa identificação do paciente, né? Quando ele chega para você na próxima consulta, ele consegue falar, ó, nós combinamos isso, né? Então, eu consegui fazer isso, outra parte eu não consegui. Eu fazia muito isso quando eu consultava gestante, né? Na consulta de pré-natal, e a gente pegava gestante que fazia uso do tabagismo. E aí, a gente sabe que o uso do tabagismo vai prejudicar o bebê, né? No ganho de peso, até mesmo, às vezes, numa prematuridade, né? Então, a gente tenta falar, ó, quantos cigarros a senhora você fuma, né? Durante o dia. Ah, eu fumo 2 maços, né? Ah, vamos tentar para a próxima consulta, a senhora falar que está fumando só um maço, né? Vamos tentar, o que a senhora acha? Diferente de você ir lá já tomar a decisão sozinho e já mandar, né? Então, eu acho muito importante ter esse alinhamento junto. E a mesma coisa quando você for ter uma tomada de decisão com a sua equipe. É importante você escutar, né? A equipe, é importante você ouvir a opinião dos outros, né? Dos outros integrantes da equipe. Ou às vezes, se você faz uma gestão colegiada, uma gestão compartilhada, você conversar com esse outro profissional para ver se esse outro profissional ajuda você a tomar essa decisão. Então, para a gente conseguir alcançar, né? É necessário a gente conhecer toda a nossa missão, avaliar as necessidades, né? Tanto a necessidade do usuário como a necessidade do trabalho, para a gente poder tomar essa decisão. Com isso, veio também a questão da comunicação, né? A comunicação é uma da responsabilidade muito importante nossa do gerenciamento na administração, né? Tanto do paciente quanto da equipe. Então, vocês percebem que tudo a gente está falando, a gente olha tanto para o paciente, como a gente também olha para a equipe também. Então, quando a gente fala da comunicação, é assim, eu preciso ter uma comunicação que eu consigo atingir o outro,
que ele consegue compreender aquilo que eu estou falando, né? Então, às vezes, se você falar com algo muito técnico para o seu paciente, né? O seu paciente, às vezes, não vai conseguir compreender, né? Então, eu preciso, às vezes, falar mais claro, né? Mais explicado para esse paciente, para ele poder entender as informações, né? Às vezes é um paciente que não compreende, se você falar, ó, você tem que tomar a medicação de 12 em 12 horas, ele não compreende, então você vai, às vezes, tem que colocar lá, ó, você vai tomar tal hora, depois o outro tal hora, né? Então, explicar para ele, né, como fazer uma forma que ele compreenda o seu dia, a sua informação que você quer passar, né? E para um funcionamento adequado da equipe, a gente precisa estabelecer uma boa comunicação com a equipe, né? Eu preciso interagir a minha equipe das questões. Então, vocês percebem assim, que um exemplo, assim, com a nossa equipe de enfermagem mesmo, né? Muda muito o calendário vacinal. Às vezes a gente hoje está fazendo uma dose, aí amanhã já vem outro laboratório, então é outra dose da vacinação. E aí, quando vem isso para nós, quanto enfermeira, às vezes vem por questão de notas, por questão de e-mails, né? Eu preciso chamar a minha equipe, preciso naquele momento já conversar com a minha equipe, comunicar com a minha equipe, ó, a partir de hoje o laboratório tal, a vacina tal, não é tanto, é tanto, né? Não dura tantas horas, dura tantas horas. Então, eu preciso traçar essa comunicação, né? Eu já sei, eu preciso comunicar. E, assim, ser uma comunicação clara. Nós, quanto enfermeiros, a gente precisa não deixar acontecer na nossa unidade conversas de corredores, né? Ruídos. A gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que tentar se comunicar da melhor forma. Porque, às vezes, eu falo algo para alguém e esse alguém vai falando para outro, que quando chega, na verdade, essa orientação que você deu não era aquilo que foi falado, né? Então, é muito importante a gente ter uma comunicação específica para a gente poder entender, né? Fazer que o outro entenda a nossa ação, o que nós gostaríamos de passar, né? E assim, é muito importante, gente, colocar quando você vai fazer uma comunicação, quando você vai fazer uma conversa, você vai fazer uma reunião, e é algo assim que dê algo que você identifica que é necessário ser documentado, é importante fazer numa ata, né? A ata, ela é um documento, ela tem uma validação, né? Então, você não pode ter rasuras, né? Então, você às vezes está comunicando e também colocando isso numa ata, no papel. É uma certa forma também uma comunicação, né? Você registrar essa conversa, né, essas pactuações, você também fazer o registro nessa ata, é uma forma também que você está comunicando, fazendo uma comunicação com a sua equipe, deixando aquela comunicação registrada. Isso é importante, tá? E muitas das questões também vêm, né, do papel do enfermeiro, a liderança, né? A liderança, ela é tida como uma das principais competências a serem adquiridas pelo profissional de saúde, envolvendo compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomar decisões, comunicação, gerenciamento, né, efetivo e eficaz. Então, até coloquei uma figura aqui para vocês, né? As setas, né? Que para a liderança a gente precisa ter competência, a gente precisa ter inspirações, ter paciência, a gente precisa muito ter paciência, né? Emoção, inteligência, né? E não, nessas setas não tá, mas embaixo tá falando, né? Empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro, né? A partir do momento que eu tenho essa postura de liderança, eu preciso conseguir me colocar no lugar do outro para mim ter esse envolvimento, né? Para mim
conseguir tomar as minhas decisões, né? Até para mim fazer mesmo essa comunicação. Então, tudo aquilo que a gente falou fica estabelecido na questão da liderança, né? As tomadas de decisões, os compromissos. Eu preciso ter envolvimento naquilo que eu falo, eu preciso ter um compromisso né? No meu serviço. A minha equipe, ela precisa identificar que eu tenho um compromisso, né? Olha, o enfermeiro que eu trabalho, ele é compromissado nas suas atitudes, nas suas falas, né, nos seus atos. Então, isso gera uma confiabilidade da sua equipe. Então, isso também é importante. Quando nós falamos da educação permanente, é que eu coloquei para vocês, né? Que a educação permanente em saúde, ela se configura como uma proposta de aprendizagem no trabalho, como potencialidades ligadas a mecanismos e temas que possibilitam gerar reflexão sobre o processo de trabalho. Então, a gente vai falar sobre o processo de trabalho, né? Sobre a autogestão, a mudança institucional e transformações da prática em serviços, por meio de propostas de aprender a aprender. Então, porque a gente não sabe tudo, né? Por mais que a gente sabe, a gente sempre tem algo a aprender. O nosso outro companheiro, o nosso outro colega de equipe, ele sempre tem o que passar para a gente, né? Então, a gente precisa saber escutar o outro, saber trabalhar em equipe, construir junto, né? Estabelecer metas juntos, né? Então, essa figura eu achei muito interessante, né? Que está uma mesa redonda que todos somos iguais, assim, né? Não tem um mais acima, um mais embaixo, né? Tá no mesmo nivelamento, né? E aqui eles estão montando um quebra-cabeça, assim, que na verdade com a equipe eu acho que é isso, né? Um vai dando uma ideia, um tem uma peça, o outro tem a outra peça, e aí as peças vão se encaixando e vai construindo a ação junto, vai compartilhando do problema, através desse problema vai vindo soluções, vai vindo propostas. Eu acho que isso é muito interessante, né? E aí vem a questão, né, da administração e gerenciamento, que o enfermeiro ele tem sido responsável pela organização e coordenação das atividades assistenciais das unidades ou dos hospitais, né? E pela viabilização para que os demais profissionais da equipe de enfermagem e outros da equipe de saúde atuem tanto no ambiente hospitalar quanto na saúde pública. Então, alguém colocou lá também no grupo do WhatsApp, eu achei legal que a gente não colocou, que falou sobre o dimensionamento, né? Alguém falou sobre o dimensionamento, né? O dimensionamento é a gente olhar para o nosso trabalho e dimensionar, né, a quantidade de profissionais que a gente precisa para atuarem naquele serviço, naquelas ações, né? E o dimensionamento, ele entra também uma das exigências do Corém, né? Quando vocês forem um enfermeiro, vocês vão ver que o Corém, ele exige tem algumas exigências, algumas atribuições específicas que a gente precisa fazer como documentos necessários para a gente ter na nossa unidade de saúde. Então, vamos supor assim, que se você trabalha numa unidade de saúde, né, da atenção primária, você precisa ter algumas informações, se acaso o Corém faz uma visita, né, você precisa estar respaldado. Mesmo se ele não fizer a visita, você precisa ter esse respaldo. Então, são documentos que vocês precisam estar realizando, como a responsabilidade técnica da unidade, como as normas e rotinas da unidade, como o dimensionamento, né? Então, assim, eu não vou aprofundar nessa questão, por quê? Porque a gente vai ter um momento que a gente vai conversar sobre essas questões, né? E eu acho muito importante, porque isso faz muita falta, né? Então, assim, eu infelizmente, eu não tive isso, essas orientações, né? Dessas questões na minha graduação, né? Acho que foi batido. E quando a gente chegou, né, na prática, a gente sabia que tinha
documentos para serem feitos, mas que documentos são esses, né? Quais são essas necessidades? Então, foi uma coisa que eu fiquei assim, na hora, né? A gente teve que fazer uma capacitação até mesmo no Corém, agendar um momento para a gente poder aprender. Então, acho que eu queria proporcionar isso para vocês, de vocês estarem tendo essa aproximação dessas exigências do Corém. Eu acho que é importante. E aí, assim, tanto você estando na questão da atenção básica ou do hospitalar, né, do ambiente hospitalar, existe essas necessidades, esses documentos, né, precisam estar certos, né, precisa ter essas responsabilidades legais, né, e essa organização dessas atividades, independente em qual local que você for trabalhar, né, é que a nossa disciplina ela é mais voltada para atenção, para as unidades básicas, para atenção primária, né, mas a gente também sabe da importância do enfermeiro, né, da gerência, da gestão do enfermeiro dentro do ambiente hospitalar, onde também acontece todas essas atribuições que nós falamos, né? Claro que lá não tem a visita domiciliar, mas tem a visita no leito, né? Mas lá também tem o gerenciamento da equipe de enfermagem, a importância de fazer as reuniões de equipe, também da educação permanente, da educação continuada. Então, são atribuições do enfermeiro mesmo, né? E a competência interpessoal, a gente colocou, é necessária ao profissional na atualidade, visto que o habilitar e lidar de forma eficaz no âmbito das relações interpessoais diante das mais diversas situações. Então, pessoal, vocês vão verificar, né, quando vocês forem enfermeiros, o quanto a gente lida com as questões interpessoais, né? Porque a gente trabalha com pessoas diferentes, às vezes, do seu pensamento, com culturas diferentes, né? Que trazem outras culturas e até mesmo o processo de formação dessa pessoa, né, foi diferente. Um foi formado em tal faculdade, outros em outros, que foi aprendido de uma certa forma, outro de outra forma. Então, assim, são as diferenças de pensares, mas que a gente precisa ter esse olhar de respeito, né? Um olhar de respeito ao outro, compreender que todos têm as suas eficácias, que todos estão habilitados, né? Então, o enfermeiro, ele vai lidar muito com essa questão interpessoal, né? Dessa questão de fazer os enfrentamentos, às vezes eu falo no enfrentamento de uma questão positiva. Se eu dou escuta para um profissional, eu tenho que dar escuta para o outro profissional também, ou por que não a gente sentar junto e a gente conversar junto. Então, vocês vão verificar que no dia a dia, no cotidiano do enfermeiro, tem uma grande necessidade, né, de situações, né, dessas questões interpessoais, né? Pessoal, como que tá, assim, vocês estão conseguindo compreender? Eu tô falando muito rápido, como vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma questão do que a gente está conversando até agora? Como que tá? Tá tranquilo? Tá dando para compreender, tá tranquilo. Tem alguma questão que querem voltar? Tudo tranquilo por enquanto. Não. Então, assim, agora eu separei para vocês, são 3 vídeos que a gente vai assistir. Na verdade, esses vídeos, eles são, assim, uma entrevista que é feito com uma enfermeira, né, que é da ABFACO, que é da Associação Brasileira de Enfermagem da Família e Comunidade, né, e assim, é uma entrevista que, assim, tanto a parte 1 tem, assim, eu assisti várias vezes, né, para falar assim, será que eu passo só
uma parte, ou será que eu passo a outra parte, né? E assim, na verdade, é uma parte complementando a outra, né? Que faz o fechamento da nossa aula. Então, assim, eu achei assim, essa entrevista enriquecedora, que tem um canal do YouTube, que é um canal que eu não sei se alguém já ouviu falar, que é um canal que chama Posto de Saúde, né? É muito legal esse canal, que ele coloca, assim, a aproximação, né, do que a prática, não só do enfermeiro, né, tanto do auxiliar de enfermagem, como do médico, do agente comunitário. Então, fala mesmo, tem temas, tópicos da rotina da unidade de saúde mesmo, né? E assim, estudando, eu já participei de algumas webconferências, né? E foi citado muito essa entrevista com essa enfermeira muito potente, assim, que é um orgulho, assim, ver a entrevista com ela, o quanto que ela é sábia como profissional, né? Então, eu queria trazer essa entrevista para vocês, né? Então, são três, uma dura 6 minutos e pouquinho, a outra dura 5 minutos e a outra dura 6 minutos, né? Como a gente tem um tempo viável ainda da nossa aula, né? Então, acho que a gente poderia assistir essas entrevistas. Aí, eu queria que vocês marcassem, né, no caderno de vocês, né, que depois vocês vão passar para mim, quais são os pontos que vocês identificaram importantes no vídeo 1, no vídeo 2 e no vídeo 3, né? E depois aí eu gostaria que a gente voltasse, né, a conversar um pouquinho, né? Olha, eu achei o vídeo 1 muito interessante, tal parte, eu achei no vídeo 2 tal parte, do vídeo 3 tal parte. Então, eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês essas pontuações que vocês vão fazer do vídeo. Aí, depois a gente vai fazer, para finalizar a aula, uma atividade de avaliação, tá? Então, assim, agora, o que vocês querem, gente, nessa parte do vídeo? Vocês querem que eu passe esse link dos vídeos lá no grupo? Vocês querem que eu passe no grupo? Ou vocês querem que eu tento compartilhar a tela aqui e aí eu passo o vídeo 1, depois eu passo o vídeo 2, depois eu passo o vídeo 3? O que vocês querem? Vocês que mandam. Passa no grupo. No grupo? Também acho melhor no No grupo. grupo, professora. Então tá. Então eu vou fazer assim. Eu vou passar lá no grupo e eu vou passar aqui porque eu vou assistir também de novo, tá? Então, porque eu não sei se vai dar certo de compartilhar a tela, de sair o áudio. Então, eu vou compartilhar lá no grupo, tá bom? Aí, assim que acabar como que aí a gente vai ficar sabendo? Vamos supor, deixa eu ver. Sim, 12, 13, 15, 16, uns 20 minutos. Então, a gente pode voltar. A gente pode voltar 9h40, sim? Vocês terminando, vocês falam, professora, acabei. Pode ser? Já vou passar Ok. lá. Tá, já vou passar lá para vocês, tá? Só um pouquinho. Eu passei também, lá na plataforma também tem, viu, gente?
Olá, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito solicitado neste canal. Você e sua equipe têm trabalho. Olá, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito solicitado neste canal, que é sobre a enfermagem na atenção primária à saúde. E para isso eu trouxe uma pessoa, convidada muito especial. Carla, se apresente, por favor. Tá bom, obrigada, Luísa. Eu sou Carla Pintas, sou enfermeira. Tenho uma formação de enfermagem na Unicamp, em Campinas. Hoje sou presidente da ABFACO-DF, que é a Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade, que engloba enfermeiros, técnicos, auxiliares e os graduandos da enfermagem. E aí, Carla, acho que seria interessante você me explicar assim, quando surgiu a ABFACO, a brasileira? Sim, a Associação Brasileira de Enfermagem de Família e Comunidade, a ABFACO, surgiu há cerca de 3 anos, no Rio de Janeiro, muito em cima do movimento da organização da atenção primária do município do Rio de Janeiro, e ela ganhou um corpo importante hoje, ela tem uma visibilidade nacional, vamos dizer assim, e mais recentemente a gente tem agora a seção DF, que a gente teve a oportunidade de fazer parte desde a inauguração, que foi no Fórum de Atenção Primária, que a Sociedade Brasileira de Medicina começou a organizar aqui em Brasília, e a gente dali saiu a ABFACO-DF. Perfeito. E aí eu queria que você me trouxesse também uma questão agora mais histórica da enfermagem. Então, assim, como que começou, né, o trabalho, a inserção da enfermagem na atenção primária à saúde? Então, é legal da gente abordar a atenção primária e a enfermagem ao mesmo tempo, porque a gente tem tudo a ver, né? Primeiro que a enfermagem hoje, quando eu falo enfermagem, eu falo enfermeiro, técnico e os antigos auxiliares, que em alguns lugares ainda tem alguns. Mas, enfim, o corpo da enfermagem representa mais de 60% da força de trabalho na atenção primária, né? Sim. Isso é representativo. A enfermagem, a formação do enfermeiro em especial, tem a ver porque desde que a gente está lá na graduação, a gente fala muito da integralidade, de olhar o indivíduo de uma forma holística. Esse sempre foi a primeira aula da enfermagem, a gente já começa com isso. E tem a ver com que é o processo que a gente aborda hoje na atenção primária, né? Toda a conformidade do que é a atenção primária, como ela tem que se dar, a abordagem familiar, a abordagem individual, o processo saúde-doença. Então, a enfermagem tem a ver porque a gente trabalha com isso desde a graduação. A gente não foi formado especificamente para trabalhar na atenção primária. A gente recebe uma formação lá na graduação que permite a gente estar na atenção primária muito à vontade, com os processos que a gente vai encontrar lá, né? Isso é muito interessante. E a gente tem, desde a criação da atenção primária, especificamente no Brasil, com a formação, em especial depois da 996, que determina a atenção primária como responsabilidade municipal, os enfermeiros começaram a ter um papel importante nessa organização, porque aparece o programa de agentes comunitários de saúde, que é de responsabilidade do enfermeiro. Para ele existir, precisa ter um enfermeiro. Fora, antes desse movimento todo, as unidades básicas, antigamente chamadas de centros de saúde, os postos de saúde, que tinham sempre
a figura do enfermeiro como um líder dentro daquele espaço, né? Que a gente ainda hoje considera o coordenador. Exato, da né? equipe. Muitas vezes a gente entende o enfermeiro como o coordenador da equipe, o coordenador da unidade, porque tem funções administrativas que são delegadas ao enfermeiro e ele acabou pegando para ele, muito E embora... que já tem na formação de vocês. Tem assim, na nossa tem formação. Tem. Isso Tem, mais mas- forte, assim. E é uma característica que meio que o enfermeiro que pega para ele, né? Assim, não tinha quem fizesse, não só na atenção primária, em outras Tem que áreas, fazer, tem a que gente fazer vai fazer. e a gente faz. E isso acaba virando uma área da formação, né? O gerenciamento, a gestão, é uma área dentro da enfermagem. E isso é interessante porque, em especial na atenção primária, a gente precisa disso de forma muito bem clara, objetiva, para a gente organizar os processos de trabalho, as relações com comunidade. Então, isso é interessante de demarcar. Eu entendo muito esse processo que vem, inclusive, mesmo da formação de vocês e tal. Porque eu sempre me questionei assim, nossa, por que sempre é o enfermeiro? Tem que ser o enfermeiro, né? Eu sempre pensei assim, eu não tenho muita qualificação para isso. Mas é claro que a gente vai desenvolvendo, óbvio, ao longo do tempo. Eu lembro que em uma equipe a gente já fez a gente fala assim, cogestão, né, da clínica, o que era muito rico, né? Mas essa responsabilidade sempre foi muito do enfermeiro. E aí são coisas bem importantes para a gente pontuar, Luísa, porque uma coisa é a gente pensar o enfermeiro nas questões administrativas duras, cartoriais, que a gente tem dentro da unidade, da UBS, e tem uma outra coisa que é a gestão do cuidado, que o enfermeiro também dá conta muito bem, porque tem uma relação que extrapola a clínica, o cuidado individualizado clínico, que são relações com a sociedade, relações com a família, de uma abordagem que o enfermeiro tem essa capacidade. Isso é muito rico da formação que a gente tem, né? Isso tem a ver com todas as teorias de enfermagem que a gente tem, da forma de abordar. Então, acho que isso é uma coisa que é um casamento que deu certo, né? Da gente ter um enfermeiro hoje apropriado dessa conjuntura que a unidade básica precisa, né? O papel que ela tem, o que ela representa para a população, para aquela área. E o enfermeiro consegue, sem às vezes pedir, é ele que vai fazer essa organização. E normalmente os enfermeiros se sentem confortáveis nesse Dificilmente, papel. dificilmente a gente vai ver um enfermeiro que não faça isso. Até porque a gente sabe que quem faz opção pela atenção primária tem isso meio já clássico para ele, né? Diferente de você estar dentro de uma unidade de internação, cuidando de um paciente beira-leito, que você está apenas com os cuidados ali. E você tem, às vezes, uma pessoa administrativa, uma pessoa que cuide do resto da unidade, você fique só para o cuidado, propriamente dito, né? Com aquele indivíduo. Quando você está na atenção primária, o enfermeiro já sabe que ele vai ter muito mais para lidar. Então, por exemplo, as questões de educação em saúde, que a gente também tem uma formação legal para fazer essa formação com a população, educação continuada para a própria equipe. Então, isso é um conjunto de coisas que a gente tem da formação do enfermeiro que a gente leva para dentro da atenção primária. Perfeito. Então, assim, essa é a parte 1. A gente vai continuar a parte 2 desse vídeo, falando um pouco mais, né, das funções, de como é que modelos que a gente já superou, Sim. Questões que a gente ainda precisa, né, trabalhar ainda, andar bastante. Claro. E aí não percam os próximos vídeos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe aqui seu comentário. Então, continuando a nossa entrevista aqui. Então, continuando a nossa entrevista aqui com a Carla da Befaco DF. Carla, eu queria saber assim, hoje a gente convive no Brasil ainda com modelos diferentes, né, na atenção primária, mas está muito forte, muito estabelecido que a gente precisa fazer a estratégia de saúde da família. Diante disso, a gente sabe que nos outros modelos o enfermeiro era muito colocado em salas específicas, né, só sala de vacina, sala da hanseníase, da tuberculose, saúde da mulher.
como que tem sido isso, né? Essa mudança de modelo. O enfermeiro que antes ficava num lugar só passa a ter que... Então, é importante pensar que, assim, hoje, quando você... Está muito solidificado, eu acho, que a estratégia de saúde da família como a principal abordagem para a atenção primária, né? O modelo está bem, bem solidificado. A gente ainda tem algumas resistências, é fato. Toda vez que você fala em mudança, as pessoas sempre vão estranhar no começo, né? Não é nada simples. Se você sempre trabalhou com mulher e agora eu vou ter que também trabalhar com criança. Eu sempre trabalhei com sala da tuberculose e agora eu vou ter que também cuidar de uma sala de vacina. Enfim, eu acho que todo esse movimento, eu acho que ele é muito salutar porque ele também resgata uma coisa do enfermeiro generalista, que a gente tem essa formação inicial, como o médico também tem. Você sai da universidade sendo capaz de abordar todas essas frentes. Quando você compartimentaliza esses espaços, que não é o caso hoje, você acaba criando um certo especialista que acaba não vendo o indivíduo como um todo, não percebe a inserção daquele indivíduo na comunidade, na família, enfim. Dificulta o processo de vigilância. E dificulta muita coisa. Dificulta, por exemplo, sim. você acompanhar um pé diabético. Como é que você acompanha um pé diabético sem você conhecer toda uma dinâmica familiar, toda uma dinâmica social? Quer dizer, não é apenas então somente cuidar do pé diabético, tem outras coisas envolvidas. Então, eu penso que assim, hoje o enfermeiro, por mais que a gente possa ter ainda algumas resistências de mudar este modelo, de não aceitar essa mudança, eu acho que isso tem sido muito gradual e tem sido muito salutar, porque o enfermeiro está começando a perceber, e eu acho que isso a gente pode compartilhar, que é o ideal, é o melhor. Você ter uma população descrita, você cuidar da sua população, estratificar risco da sua população, saber o que vai fazer para cada um daqueles grupos que você estratificou. E a gente tem hoje uma coisa importante, que é um arcabouço de protocolos, né? O COFEM tem sido uma grande liderança na hora de você pensar os protocolos de enfermagem. Ele está institucionalizando por estado os protocolos de enfermagem. O próprio Ministério da Saúde está vindo nessa onda também para surfar com a gente nessa história do protocolo da enfermagem. Você acaba dando uma certa validade para o teu trabalho, né? Uma validade tanto científica, obviamente, mas e você ajuda aquele profissional que ou está chegando ou que está mudando de área internamente a se encontrar e saber que é possível dar conta desse movimento todo que a estratégia está propondo, né? Penso também que quem já está no modelo da estratégia está muito fortalecido. E esse fortalecimento tem a ver exatamente com isso, com hoje uma enfermagem muito mais científica, que está podendo dialogar claramente, por exemplo, com o médico quando você quer fazer gestão de caso, quando você estratifica riscos, se discutir os casos. Então, isso dá uma certa cientificidade para a enfermagem que a gente sempre teve e que parece que na atenção primária não existe, né? Porque, como sempre, a atenção primária é de menor grau, menor nível, o que você quiser chamar, para a população ou para a academia, e a gente está percebendo que é o contrário. A gente tem hoje as experiências exitosas que a gente avaliou agora para o prêmio da OPAS, mostram coisas muito interessantes na liderança do enfermeiro, né? Assim, de como o enfermeiro é capaz de fazer mudanças sutis que dão impacto importante para a população. Isso é bem significativo. E aí, assim, eu acho que processo de mudança sempre vai ser muito difícil. Acho que a gente acolher e apoiar, né, nesse processo. E aí eu percebo também um crescimento muito legal da residência. Vejo, assim, hoje em dia, mais enfermeiros que eu conheço envolvidos nesse processo. Eu acho que isso também tem fortalecido muito, né, a qualificação, o apoio. A gente tem um movimento dentro da enfermagem de prática avançada, que é exatamente de dar mais qualificação para esse enfermeiro. E a residência multiprofissional e a residência de enfermagem em atenção primária tem vindo nessa onda, né, de que a gente pode fazer melhor, com mais cientificidade e com colaboração de outros parceiros profissionais, não só o enfermeiro fazendo, dividir responsabilidades, e acho que isso dá um certo status diferente para o profissional, né? Então, hoje a gente tem um grande número de residências acontecendo, e isso vem a rebote da necessidade de ter enfermeiros qualificados na atenção primária, e fazer valer a estratégia como principal modelo de atenção para a saúde, né? Bom, essa é a parte 2, então, da nossa conversa. A gente ainda vai ter a parte 3. Fiquem aí e acompanhem com a gente. Gostaram desse vídeo? Curta, compartilhe, deixa aqui seu comentário e se inscreva no canal. Tchau, tchau.
Pessoal, Oi. terminaram de assistir o vídeo? Como que foi? O que vocês acharam, pessoal? Quem quer falar? Oi. E aí, o que vocês identificaram? Gostaram dos vídeos, da entrevista? Sim, foi bacana a entrevista. No vídeo 1 dá para ver que diferente de outros setores, né, na atenção primária, né, tudo é o enfermeiro, né? Ela falou que na Isso. questão da assistência no hospital, né? Então tem um enfermeiro lá mais direcionado à assistência e tem outro que gerencia, né? E na Isso. unidade de saúde é o enfermeiro que faz todo esse papel. No vídeo Isso. 2, que me chamou a atenção foi a questão dos protocolos, né? Os protocolos de enfermagem, que ele dá essa validade para o trabalho do enfermeiro, né? Isso. E Eu no achei. 3, pode falar. Pode falar. Não, que eu ia só para complementar, eu achei bem interessante, assim, no vídeo 2, que ela falou de olhar o indivíduo, como a gente falou, né, como um todo, para a E na família. integralidade. Isso, e a estratificação de caso, né? E como que é importante a gente conseguir estratificar os casos, né? Fazer uma consulta compartilhada com o médico. Eu achei bem legal também que ela posicionou essa questão. E que Isso, a mais? questão da enfermagem científica, né? Isso, né? O tão importante, né, do enfermeiro continuar nesse processo, assim, de construção mesmo, de estudos, né, de artigos, de continuar nos estudos, né? Não parar, né? Nunca parar, né? Sim, a professora Tabata já havia falado, várias vezes ela fala, né, da questão da gente ter essa base para discutir com o médico, né? Saber discutir, né? Tá embasado naquilo que a gente Isso, está falando. Interessante. isso. E no vídeo 3, da reflexão que muitas vezes o enfermeiro ele tem que fazer, né, para rever o seu processo de trabalho, né, com a comunidade. Isso, legal. E também eu coloquei assim, né, que eu achei legal, né, que ela coloca dos desafios no vídeo 3, né? E a importância, como a gente tinha falado, assim, do nós, quanto enfermeiros, estar próximos, assim, às vezes a gente não vai ficar só fazendo a vacina, mas a gente estar próximos da sala de vacina, né? Estar próximos dos resultados de exames, né? Eu achei interessante essa parte também que ela falou que para olhar o processo de trabalho, né? Que é um grande desafio, não é? Um grande desafio essa questão de olhar no processo de trabalho. Teve mais alguma coisa que chamou atenção? Já ouviu falar que 2020 é o ano da enfermagem? Ouviram falar? Sim. Tá falando. E realmente, né? Não estava nem programada essa questão do Covid, né? Não é? Nem estava nem programado, né? Mas assim, eu achei assim que foram vídeos muito pertinentes para a nossa aula de hoje, assim, acho que ficou, e é um vídeo, uma entrevista bem recente, foi feita agora em março de 2020, então, acho que potencializa muito a profissão de enfermagem, né, acho que esclarece bem. Muito. Legal. Quer falar mais alguma coisa? Acho que tem mais alguém que quer falar. Os meus foram esses os pontos mesmo. Legal. Eu acho assim, então, para a gente finalizar, né, para fazer uma atividade de avaliação mesmo, né, vocês, assim, refletirem, acho que nem precisa, se quiserem depois passar por e-mail, se quiser passar por aqui pelo WhatsApp mesmo, né, quais as principais atribuições do profissional enfermeiro em uma unidade de saúde. Eu acho que foi muito contemplado também o que a gente conversou, né, essa atividade de avaliação. Acho que é mais mesmo só para refletir, porque eu acho que vocês conseguiram passar bem essa questão.
e para colocar aqui lá na plataforma, no Moodle, eu coloquei todos os nossos materiais, né? E coloquei uma atividade lá para vocês estarem fazendo. Eu não sei se estão conseguindo postar essa atividade, mas se tiver essa dificuldade, pode mandar por e-mail também para mim, ou pode mandar pelo grupo, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Nessa atividade que eu pedi lá, é só para entregar só no dia 23/8. Tem uns dias aí para vocês fazerem, tá bom? Aí, acho que a gente pode finalizar a nossa aula lá pelo grupo do WhatsApp. Sim. Sim? Então, vou colocar lá, tá? Pode. Então, tá bom. Abraço, viu? Até já já ali no grupo, tá?